Crítico, ensaísta e professor, José Carlos Avelar exerceu papel determinante nos rumos do cinema brasileiro. O diretor Cacá Diegues já declarou que Avelar é coautor de seus filmes. Avelar também dirigiu, fotografou e produziu vários trabalhos. Iaô e Orlando Silva são exemplos. É consultor de festivais internacionais como os de Berlim e Montreal. Aqui no Brasil, se esforça para reerguer o Festival de Gramado, ao lado do curador Sérgio Sanz. Tem 6 livros publicados, todos sobre cinema. Um deles leva o nome de Deus e o Diabo na Terra do Sol. José Carlos Avelar é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. José Carlos Avelar, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um grande prazer. E também aos nossos convidados, a Maria Clara Escobar, cineasta, a Helena Feldman, crítica e cineasta, e também José Domingos de Brito, escritor e bibliotecário. Avelar, você vai para o jornal sem ser jornalista, começa a trabalhar ainda sem estudar jornalismo. Como isso acontece? Era comum naquela época, você não precisava estar formado em jornalismo para trabalhar em jornal. E depois eu tinha acabado Pedro II, gostava muito de fotografar, gostava de desenhar e me pareceu natural buscar trabalho no jornal. Também pelo cinema, indiretamente, mas também pelo cinema. Eu me lembro que o Diário Carioca, que foi o jornal onde eu comecei a fazer algumas coisas, tinha se destacado no Rio pela campanha de defesa do Rio 40 Graus. E ali existia um crítico de cinema, que era o Décio Vieira Ottoni, em que eu tinha visto em algum lugar, e por essa aproximação do jornal com o cinema, eu primeiro fui ao Diário Carioca. Ele sempre escreveu de uma forma simples, clara, acessível. Ele sempre fez parecer que escrever crítica era uma coisa muito fácil, né? E ele, apesar disso, ele sempre foi um cara profundo, um cara que escreveu ensaios, que escreveu livros, enfim. Ele também é um teórico, ele é um pensador do cinema, né? Bem, eu assino embaixo o que o Caldeira está dizendo, mas eu queria te perguntar como surge a crítica, como você começa a escrever crítica de cinema? Eu queria fazer alguma coisa no cinema, eu não sabia o quê, né? Eu queria não estar longe do universo cinematográfico. E lia o que se publicava nos jornais naquele momento, sempre muito interessado em buscar informações, mas me lembro que a ideia de que eu pudesse, de que fosse interessante, de que eu pudesse vir a escrever, de que eu gostasse de escrever, surgiu quando eu comecei a ler alguns textos do Eisenstein. Porque, na verdade, lendo Eisenstein, escrevendo sobre os filmes dele e sobre o cinema de um modo geral, eu fiquei com a sensação de que era tão bom ler aquilo quanto ver um filme. E que possivelmente seria tão bom escrever sobre o cinema quanto fazer um filme. Entende? Então eu comecei, na verdade, escrevendo nem para publicar, mas escrevendo para mim. Por prazer? Pelo prazer de continuar com alguma coisa do filme. Depois eu ia lá buscar, quando eu queria me lembrar do filme, o que eu tinha sentido, o que eu tinha anotado no momento de ver o filme, entende? Então, isso, na verdade, eu descobri com Eisenstein, entende? Ele escrevendo anos depois sobre o que ele tinha feito no Coração do Potemkin, ou ele escrevendo sobre o cinema de um modo geral, era um estímulo visual muito grande, e por isso me pareceu que não haveria diferença, eu não exagero dizê-lo, mas de certo modo e não é um exagero, não haveria diferença entre fazer cinema filmando ou escrevendo sobre cinema. Entende? Isso, com Eisenstein, eu percebi. E não necessariamente isso tem a ver com a coisa prática de você ir começar a escrever em jornal e propor alguns textos e, de um certo modo, viver de crítica de cinema. Mas a ideia de que você, possa ter uma relação criativa escrevendo sobre cinema me veio com Eisenstein. Como que era a crítica de cinema quando você começa a ver lá? Ela era clara, dava para você entender, empolgava, fazia com que você mantivesse relações com as outras artes ou não, nada disso? Então, eu acho que a atividade crítica era um embate com os filmes. Era de ver o filme, de querer continuar com o filme,
prolongar o que a gente havia sentido na projeção, prolongar aquela relação de discussão, de apreciação, de aceitação ou de recusa de alguma coisa que você viu na tela, entende? Quer dizer, e o que você teve num primeiro momento da crítica de cinema, aquele que vem até pelo menos comecinho da década de 50, era uma atividade quase de cinéfilo, colecionador de filmes, entende? É muito difícil você separar uma atividade da cinefilia, de ser fã de cinema e de anotar todos os filmes que viu, colecionar coisas de cinema, entende? Com uma atividade crítica mesmo, de relacionamento, de discussão, que vai um pouco além da cinefilia, um pouco além do filme, entende? E é mais pela empatia, na verdade. E mais por fato de que você já viu um outro filme daquele diretor, então você, ao fazer o texto crítico, você começa a relacionar para o espectador ou para o seu leitor. Esse diretor é o mesmo que fez aquele outro filme, ou no cinema que ele faz, tem tais e tais características. E a produção hegemônica, desde sempre, tende a ser alguma coisa que iniba a relação crítica do espectador comum, não necessariamente de quem escreve sobre cinema, mas a relação crítica do espectador comum. Ou seja, o que faz a grande indústria cinematográfica? Criar gêneros, criar grupos de filmes, agrupar aqueles filmes em tendências que tenham formas narrativas, temas, em suma, que tenham uma construção clichê, academicamente organizada, que se repete de filme para filme, de modo a que facilite o consumo, o entendimento do entrecho do filme seguinte. Ou seja, quando você vê uma determinada cena num filme, alguma coisa parecida você já viu no filme anterior e, portanto, você se situa melhor naquele momento, naquele estado de projeção. Você pode ajudar de outra forma, gente, aqui? Vocês não sabem o que estão fazendo. Vão entrar pelo cano. Maluquice. Estão pensando que é mole? Botaram um menino na direção. Avelar, o cinema novo é uma espécie de modernismo na cinematografia brasileira. E nesse movimento, cinema novo, você tem um papel importante na crítica, né? Dentro da crítica cinematográfica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a crítica cinematográfica também, nesse momento, ela começa a ser reinventada. Por uma exigência do cinema em paralelo ao cinema. O cinema novo é, de fato, um cinema novo, com pensamento novo, e a crítica também tinha que responder de maneira nova. Vamos falar disso. Eu tenho a impressão de que aí são várias coisas juntas, entende? Quer dizer, não é só que exista um cinema novo, existe digamos, um pensamento crítico na sociedade brasileira daquele momento, né? Quer dizer, como eu sou um cinemaníaco, eu acho que o cinema influenciou as outras formas de expressão artística, mas na verdade é uma influência recíproca a todo tempo, entende? Quer dizer, o que você encontra no cinema novo naquele instante, você encontra no teatro, você encontra na literatura, você encontra na música, entende? Eu acho que na sociedade brasileira como um todo se forma naquele momento um certo comportamento crítico, entende? Uma certa relação crítica entre as pessoas, as formas de expressão e o espaço real em que a gente vive, entende? Quer dizer, eu tenho a impressão de que isso talvez tenha se pronunciado com força no cinema, entende? Mas era uma coisa comum. E isso faz o quê? A expressão artística era uma expressão crítica. E as formas de relacionamento crítico com as expressões, teatro, cinema, literatura, artes plásticas, música, não respondiam mais às propostas que vinham da música, porque a própria proposta era em si crítica, entende? A própria proposta exigia uma atitude crítica do espectador comum, né? Muito mais, claro, de quem se propõe a escrever sobre qualquer expressão artística ali. Havia um constante desafio recíproco da crítica para o cinema, do cinema para a crítica. Entende? Ainda bem que o Alberto está me fazendo um estrado de madeira. Olha lá, hein, devagar com o Alberto, o Valdomiro vai fazer tudo. Valdomiro, o que tem com isso? Me dá o que comer? Não te dá de comer, mas foi ele que te fez rainha da escola. Fez porque quis. Eu nunca fui garota do Miro, nem no tempo que trabalhava com ele na estamparia.
O Rio 40 Graus, do Nelson, você chegou a escrever, você se lembra do que o filme causou a você na época? Eu não cheguei a escrever, nesse momento eu não publicava nada, ou seja, não é que não tenha chegado a escrever, Mas você se lembra do que o filme causou a você na época? Foi uma surpresa grande e digamos, havia naquele momento uma... você ficava interessado naquele filme antes de vê-lo, né? Digamos que o que existia no momento em que você ia ao cinema era indistinto o tipo de filme. Quando surgiu uma nova chanchada, você sabia, vinha aí um Oscarito, o Grande Otelo, um número de carnaval, uma coisa, quer dizer, era esperado, entende? Mas toda a discussão em torno do Rio 40 Graus apresentou o filme para permitir que o espectador acompanhasse o que o filme pretendia dizer para você. Foi um dos raros momentos em que no cinema brasileiro, existiram outros adiante, existem alguns ainda hoje, mas foi num raro momento em que o espectador entrou no cinema informado do que ele iria ver. Não é que não houvesse surpresa no contato com as imagens, mas tudo que se falou contra o filme gerou um interesse pelo filme. Não se dizia, para que serve filmar favela? Favela não tem... Que história é essa de 40 graus? Não faz tanto calor assim no Rio, entende? Vamos filmar os pobres porque... Entende? Todas as coisas que falaram contra o filme, que o poder naquele momento falou contra o filme, disse, pô, tem um filme aqui que vai nos interessar. Tem um filme aqui que está tocando em algumas questões que... Então, ir ao cinema naquele momento teve aquela dupla sensação de felicidade. Uma é que o filme não contrariava essa expectativa que ele criou no espectador. E outra que isso que nós mais ou menos imaginávamos que íamos encontrar no filme estava lá e ainda assim era de maneira inesperada. Quer dizer, estava lá como nós não estávamos acostumados a ver. Eu não tenho fome, mas tem que comer. Isso de não comer não é bom sinal, não. Já tomou chá de guarda? É muito bom para aliviar o peito. Tomando um xarope que curou a tosse comprida dos olhos. Eu acho que a senhora não deve tomar remédio de vidro. A gente nunca sabe o que tem dentro. Lá em casa a gente só se cura caseiro. Avelar, você estava comentando sobre a sua formação nos anos 60 como espectador, né? E todo esse contexto de um cinema político e moderno emergente. E aí eu me pergunto, qual é o lugar do cinema político hoje, no momento em que todas as estratégias disruptivas, anti-ilusionistas, reflexivas foram incorporadas pelo espetáculo como índices de real, como estratégias de intensificação do realismo, né? Ou como estratégias de legitimação dos filmes, né? Então é cada vez mais frequente, né, um espetáculo esclarecido e reflexivo. E aí essa é uma questão que eu acho que imagino que deve ser muito cara a você, né, por toda a sua formação e por sua trajetória crítica. E, então eu queria saber como é que você lida com esse momento que eu acho que eu chamaria de um espetáculo esclarecido. É porque foi nesse momento que se tornou uma afirmação comum o fato de que o cinema é uma expressão política também. Não é que ele seja necessariamente, não é que ele seja principalmente, ou que ele seja unicamente, mas ele é também uma expressão política. E essa tomada de consciência, eu acho, não se fez necessariamente em filmes que discutissem a questão política, que discutissem uma ação política, que tivessem uma intenção militante. Existiram esses filmes também. Mas o fato de que cada pessoa se reconhecesse como um ser político também permitiu não continuarmos imaginando que o espetáculo cinematográfico não fosse uma coisa politizada. A partir daí, não apenas porque certas formas dos primeiros filmes que foram discutidos como políticos acabaram sendo incorporadas à expressão cinematográfica de um modo geral, mas a partir daí ninguém mais pode ignorar que a expressão cinematográfica seja um fato político também, que a arte também é uma expressão política, entende? Entrego meu caminho a Deus e espero que Deus, mais uma vez, abençoe Eldorado com a sua graça divina, lançando nos corações humanos o amor que tudo une. Está vendo, Sarah?
Quem era o nosso líder? O nosso grande líder! Quer dizer, a vantagem daquele momento é que libertou-se o cinema de obediência de formas, de fórmulas. Eu queria falar com você sobre diretores e obras. Vamos falar do Glauber. Vamos falar do Glauber como diretor. O que o Glauber tem? Quer dizer, se a gente resume a um gesto cinematográfico ainda hoje vivo, entende? Quer dizer, numa cinematografia que naquele momento era marcada por um desejo de conhecimento do país como um todo, de construção de uma imagem do que nós tínhamos em volta, entende? E que era apoiada numa atitude documentária. Vamos documentar, ainda hoje nós temos essa presença muito fortemente marcada no cinema brasileiro, ou seja, os grandes filmes de bilheteria estão baseados em fatos reais. São histórias que aconteceram, o Carandiru, entende? É um dos 2 filhos de Francisco, são fatos que... Docudrama, né? Aquilo cria um interesse para você ver o filme. Ele pode ter uma formulação melodramática, uma formulação mais documental, uma formulação épica, mas tem um dado, sabe, eu acho que para o espectador o cinema está muito mais ligado à realidade do que a televisão. A televisão é muito mais o lugar em que nós estamos aqui num espaço de sonho, entende? Ainda que a gente esteja conversando, ainda que exista noticiário, ainda que é o lugar da ficção, enquanto que o cinema é o lugar pelo menos se é ficção, de uma ficção real. O Glauber interfere nesse hábito de uma ficção baseada na realidade, misturando um dado real com um dado absolutamente irreal. Entende? Quer dizer, vamos na fotografia filmar à luz do dia, vamos filmar em cenários naturais, vamos usar uma câmera sem impostação de câmera de estúdio. Agora, os personagens não precisam falar e gesticular como as pessoas normalmente falam e gesticulam. Podem falar assim como faz o Otton Bastos, quando tem a voz do Corisco ou quando tem a voz do Santo Sebastião. Podem falar assim como falam os personagens do Terra em Transe, entende? Como falam os personagens do Dragão da Maldade. Pode, num certo momento, como acontece no Dragão da Maldade, nem falar, começar a cantar. Quer dizer, o cangaceiro que está morrendo, ou já morreu, que está agonizando, ou já morreu mesmo, de repente se levanta e começa a cantar, olha aqui Antônio das Mortes, veja o que eu sofri, etc. Entende? Quer dizer, há uma formulação de extremo realismo e de extremo irrealismo. Então há um elemento perturbador na ordem, porque todo tempo o que determina a imagem é a preocupação de que ela seja um espelho crítico da realidade, não simplesmente um espelho da realidade, mas um espelho crítico da realidade. Fuzil na mão. Essa história de hoje, tratar o cinema novo como um bloco monolítico, é absolutamente inverídico. Nós todos que fizemos filme no cinema novo, eu sou do cinema novo, tínhamos tendências diferentes. Os filmes eram bem diferentes. Tem mania de se falar mesmo essa história de que o cinema novo era um grupo, era um bloco. Né? Sim. Vamos falar dessas diferenças? Vamos falar do Glauber. Como o surgimento do Glauber dentro do cinema novo, Barra Vento, por exemplo. É que as diferenças é que fizeram a unidade. Né? Quer dizer, o fato de que pudéssemos ter um cinema com expressões diferenciadas é que caracteriza o grupo. Aqui nós temos 10 pessoas e 10 propostas cinematográficas diferentes. Antes não. Antes nós tínhamos a Veracruz, tinha uma proposta, tínhamos a Atlântida, tinha uma proposta, tinha a Cinédia, tinha uma proposta. Fazer cinema só tinha a possibilidade de fazer cinema de um certo modo. O que permite falar em cinema novo, com as diferenças que existem entre a forma de filmar do Joaquim Pedro, do Leon, Glauber, Nelson,
Saraceni, todos têm formas completamente diferenciadas uns dos outros, mas podiam apreciar os filmes uns dos outros. Eu não faço filme assim, mas eu gosto de como se faz assim. Eu não vou fazer um filme como o do Glauber, mas eu gosto de ver o filme do Glauber. A possibilidade de invenção cinematográfica rica e diversificada é que permite que a gente possa dizer: existiu o cinema novo. Firmino Velho teve ditadura até que a polícia baixou na sua sombra. Vi esconder da polícia porque ela só gosta de sol. Deixa pra lá, Firmino. Você quer contar sua taxa toda de vez, é? Tá com inveja? Você não tem nada pra contar. A vida aqui não muda nunca, é sempre no puxa-puxa. Vamos beber, pessoal, que eu pago a cachaça hoje. Vambora, João. Deixa o Firmino com a cachaça dele. Avelar, e o cinema marginal do Sganzella, do Bressani? Por exemplo, O Bandido da Luz Vermelha, que muitos veem como uma oposição frontal ao cinema novo. Eu tenho a impressão de que mais o tempo nos afasta do período em que foram feitos filmes como O Bandido da Luz Vermelha, O Anjo Nasceu e O Matou a Família, os dois do Júlio Bressani e do Rogério. Mas eles vão ficando próximos. É uma oposição. Seguramente ninguém ficará de acordo, nem eles vão estar de acordo com isso, nem ninguém, quando a gente diz que tem uma proximidade. Mas digamos, é uma discordância dentro do espaço cinematográfico que se tinha proposto então, né? Não creio que seja nesse sentido, uma oposição ao projeto cinematográfico que surgiu com o Cinema Novo, mas é uma tentativa de dizer, tal como ele está sendo executado, não está sendo bem, nós precisamos mudar para chegar de novo ao ponto de onde nós partimos. Quer dizer, nesse sentido não é uma oposição de dizer eu não vou fazer isso, vou fazer uma coisa diferente, mas eu vou fazer isso de outra maneira. Quer dizer, é uma reafirmação da capacidade, da possibilidade de inventar, sendo fiel ao ponto de partida, mas diferente aos filmes que estavam sendo feitos naquele momento. Então pode haver uma briga, assim como, por exemplo, existiu uma forte discussão entre, já que a gente estava falando, que eu citei aqui tantas vezes o Eisenstein, como existiu uma forte oposição entre o Eisenstein e o Dziga Vertov. São diferentes os filmes? São. Mas todos eles estão apoiados numa certa compreensão da montagem como um elemento central da cinematografia, no sentido de que você tem que desmontar, desconstruir uma cena para reconstruí-la através da montagem. Quer dizer, filmar é chegar aqui, só não vou filmar o cenário todo. Eu filmo um pedaço, um outro pedaço, um outro pedaço, um outro pedaço, depois eu reconstituo o cenário através da edição desses vários fragmentos, da montagem desses vários fragmentos. Entende? Quer dizer, isso é comum, tanto no Eisenstein quanto no Vertov. Né? Como eu acho que, de um certo modo, aquele tipo de exasperação que existe no Bandido, ou no Anjo, ou no Matou a Família, não são muito diferentes da exasperação que existiu nos primeiros filmes do Cinema Novo. Eu fui ao cinema com o Arthur ver um filme nacional, Perdidas de Amor. Me lembrei de você. De mim? Por quê? Você não viu? Não. Ah, impressionante. É uma história de duas moças amigas de infância que ficam sozinhas em uma casa conversando e acabam se matando. Mas antes faz uma espécie de farra. Já sei. Você se lembrou daquela vez em Petrópolis? Impressionante. Agora, Avelar, por que então? A Helena já esteve aqui, Helena Inês esteve com a gente aqui e ela recordou da campanha que se fazia contra o Bandido, contra o Rogério, por parte do pessoal do Cinema Novo. Por que isso, então? Se eles eram quase farinha do mesmo saco? Isso não significa que se dê conta de que sejam farinhas do mesmo saco. Eu não acho que eles são exatamente farinhas do mesmo saco, mas eu acho que eles são resultantes, por mais diferentes que possam ser os filmes, e não me parecem tão diferentes assim, de uma atitude liberadora, de uma atitude que diz, cada um pode fazer o filme que bem entender. Os efeitos técnicos, os efeitos especiais, as formas de produção conhecidas, as organizações gramaticais conhecidas não são necessariamente as que nos servem. Então eu posso fazer alguma coisa assim ou assado, entende? Eu tenho a possibilidade de usar também algumas das, digamos, coisas que fazem parte do meu cotidiano. Digamos, um Rogério, que era uma pessoa de São Paulo, e vivendo em São Paulo, poderia incorporar alguma coisa da vida de São Paulo à cinematografia,
que ele não encontrasse no Glauber, é claro. Digamos, um cineasta de Porto Alegre possivelmente não vai encontrar em Deus, o Diabo na Terra do Sol alguma coisa que faça parte da sua comunidade, do seu entorno. Então ele tem que gerar uma cinematografia diferente. Nem necessariamente alguém que viva na Bahia vai estar de acordo com o projeto cinematográfico do Glauber, entende? Quer dizer, a vantagem daquele momento é que libertou-se o cinema de obediência de formas, de fórmulas, de modelos, sabe? Era possível, estava aberto, a gente podia fazer o que quisesse, não existia nem mesmo algo que hoje me parece, em vários momentos, uma certa limitação, quer dizer assim, temos que tomar cuidado com o mercado, tem que fazer filme de modo que as pessoas entendam. Aquela velha história que se dizia nos anos 60 de que os filmes de cinema novo eram herméticos, de que não existia ninguém que pudesse acompanhar os filmes. Lembramos que no princípio não existia nenhum organismo de apoio à produção, os filmes eram feitos com empréstimos bancários, você não pagou, não faz outro, entende? Então você tinha que pegar dinheiro no banco, botar o filme com a bilheteria, pagar o banco, era uma dívida pessoal, entende? Então existiam públicos diferentes, a ideia de que existe um público, um filme, isso era algo comum até um certo momento, entende? Todo mundo vai ao cinema e todo mundo gosta do mesmo tipo de filme, não é bem assim. Ele pode atacar a qualquer momento, do dia ou da noite. O bandido mascarado não respeita a mulher nem a propriedade privada de ninguém. Qual o cinema que você simpatiza mais? A turma do cinema marginal, Rogério, Ganzella, nesse começo, ou a turma do cinema novo, Glauber, Leon, Kaká, no começo deles? É difícil dizer, entende? Uma coisa que eu sei que o cinema me aprendeu foi a gostar de filmes muito diferentes entre si. Quando eu gosto de dois filmes, de dois diretores que acham que um dos dois não faz cinema, porque não tem nada a ver com o que eles fazem. Por uma questão geracional mesmo, e por estar no Rio, eu sempre estive bem mais perto das pessoas que fizeram cinema novo. Quer dizer, eu acompanhei o Diegues, acompanhei Leon, acompanhei Davi Neves, entende? Acompanhei o Glauber, acompanhei muito o Nelson, que foi meu colega de jornal, trabalhamos juntos em jornal, num certo momento no Jornal do Brasil, o Nelson era redator e eu estava lá diagramando e escrevendo de cinema. Então eu tive uma grande proximidade com esses diretores. Isso não me impediu de apreciar o Bandido da Luz Vermelha quando surgiu e de, por exemplo, embora não me impede de gostar do trabalho do Júlio Bressani ainda hoje, entende? E de encontrar no Júlio Bressani um cineasta que teve uma nunca se repetiu, entende? Se renovou, continua se renovando. Isso são o que eu gosto no cinema é de ser surpreendido por um filme que eu não tenha visto antes. Ser proclamado imperador está aquém do que Roma necessita. Uma coisa é ser amado, outra coisa é ser o amado. Nossa natureza é divina e exigente. Devo em seguida ser feito rei pelo Senado. Pelo Senado? Apoiaria o fim da República? Exageras. Não creio, César. Tenho a impressão de que a relação entre o cinema e a literatura é, felizmente, mais complexa, mais rica do que essa aferição entre o que de um está no outro. Avelar, qual que é a importância da Rio Filme, que você presidiu, dentro da retomada do cinema brasileiro? Eu acho uma importância difícil de medir para mim, entende? Quer dizer, cabe dizer, eu não fundei a Rio Filme, né? Antes de mim, a Rio Filme foi fundada pela Marisa Leão. Depois da Marisa Leão, ela teve o Paulo Sérgio Almeida como presidente, e eu entrei num terceiro momento. As dificuldades eram um pouco menores, né? Quer dizer, eu acho que a Rio Filme foi, quando surgiu, o primeiro de todos os mecanismos de apoio à produção cinematográfica depois da derrocada do Collor, né?
quando ele fechou a Embrafilme, 89. congelou dinheiro em banco. Nós ficamos em 91, 92, especialmente em 92, eu acho que nós não chegamos a produzir nenhum filme de longa-metragem. E a Rio Filme surgiu no final de 92, 93. Então, os primeiros filmes que começaram a ser distribuídos novamente e que tiveram um apoio para finalização ou para começar a filmagem, receberam dinheiro da Rio Filme. Antônio! Pois não. Deu parar para obrar! O rei vai obrar! Avelar, esse cinema da retomada, ele volta diferente do cinema pré-Collor, não? Por uma razão muito simples, que eu acho um fato surpreendentemente positivo. Quer dizer, temático, era dizendo. mais do que temático, entende? É natural que fosse temático, mas eu acho que depois de alguns anos sem cinema, o esperado seria que aqueles diretores que já faziam cinema e que não tiveram condições de fazer pela falta de meios de produção e de difusão, voltassem a fazer cinema. O que a gente pode se perguntar é por que um jovem decide fazer cinema naquele momento em que ninguém queria saber nada de cinema brasileiro. Entende? Me lembro de alguns textos de jornais quando se realizou no Rio a primeira semana promovida pela Rio Filme. Publicaram em comentários, para que esse negócio de cinema brasileiro de novo? Entende? Ninguém está sentindo falta. Já que deixa de fazer, deixa para aí mesmo. Para quê? Então era preciso reconquistar o interesse do espectador para ver filme brasileiro. Agora, você acha que esse cinema... E a gente pode perguntar, por que alguém, num contexto em que todo mundo diz, para que fazer cinema brasileiro, por que um jovem vai se interessar em fazer cinema brasileiro, no Brasil? Entende? Esse é um fato marcante, entende? Quer dizer, existia, parece que um dos dados é que existia sempre uma cultura cinematográfica reprimida, mas que não estava lá, entende? Não desapareceu. Então as pessoas, quando surge uma pequena possibilidade de apoiar a produção dos filmes, começam a fazer filmes, começam a surgir filmes novos. E, naturalmente, o que tinha como imagem, como tradição pequena? Aquele momento em que, a partir do cinema novo, começam a fazer filmes completamente diferentes uns dos outros. Então, cada um propõe a sua própria forma de construção dramática e as questões com as quais ele convivia. Vossa Alteza mandou me chamar? Vuestra Alteza! Joder! ¿Es así como me llamas ahora? Antes yo era tu Carlotista, tu Lola. Antes, Vossa Majestade não era a rainha. Pero soy la misma, Fernando. Não é verdade. Sí, soy yo, la que tanto te ama. Vossa Majestade é a esposa do rei. Eu estava lendo um texto do Rubens Fonseca, que se diz um literato frustrado. Ele diz que é um lugar comum se falar que o filme do livro, sempre o livro é melhor. Isso, sem sombra de dúvida, sempre. Mas há umas raras exceções. Ele cita 3 que eu concordo com as 3. O Vento Levou, e o Vento Levou. O filme é melhor do que o livro. O Poderoso Chefão e Blade Runner. Você conhece algum outro? E como é que anda essa tendência hoje com as novas tecnologias? Como é que está essa tendência de extrair transposição da literatura para o cinema? Boa pergunta. Você sabe, meu último trabalho em livro é exatamente sobre a relação entre cinema e literatura, chão da palavra. Quer dizer, eu, na verdade, eu nunca me preocupei nesse tipo de aferição, entende? O filme é melhor que o livro é melhor do que o filme. Eu digo a você com frequência, eu acabo lendo o livro depois de ver um filme adaptado dele, entende? E alguns dos filmes adaptados eu nunca cheguei a ler o livro, eu nunca li o Vento Levou, nunca li o livro do Poderoso Chefão, para citar 2 exemplos que você lembrou aqui, muito menos o Blade Runner. Então, quer dizer, me bastou o filme. Quer dizer, a minha sensação sempre é de que o leitor do livro
toma algumas liberdades com relação ao que o escritor propôs. E eu creio que o escritor conta com isso. Né? Então, quem faz uma adaptação cinematográfica de um livro é um leitor que gostou do livro a ponto de querer formular alguma coisa inspirada pelo livro. Né? Nenhum filme é igual ao livro que o adaptou. Né? Eu acho que há um exemplo bem evidente disso na adaptação que a Suzana Amaral fez da Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Ou seja, o personagem principal do livro da Clarice, que é o escritor, não existe no filme da Suzana. O Rodrigo, que escreve e que tem todo aquele sofrimento de como eu vou escrever a história da Macabeia, não existe. E, de certo modo, digamos, o sentimento que tem o personagem do livro da Clarice é o mesmo sentimento que a gente recebe do filme. Então, eu tenho a impressão de que, de um certo modo, quer dizer, a adaptação de um livro é a produção de uma obra independente inspirada pelo livro. Assim como eu posso ler, sei lá, Angústia, do Graciliano, e formular uma imagem, não digo uma imagem que ilustre o personagem, mas, digamos, uma interpretação do personagem, uma interpretação daquela situação. Então, eu não creio que se espere que deva se esperar de uma adaptação de um texto literário, uma ilustração do texto literário ou uma absoluta identidade de propósitos, de sentimentos, de propostas entre a pessoa que escreveu o livro e a pessoa que fez o filme. Entende? Eu tenho a impressão de que a relação entre o cinema e a literatura é, felizmente, mais complexa, mais rica do que essa aferição entre o que de um está no outro. Não vai trabalhar hoje? Não, senhora, hoje eu tô de folga. Mas, Avelar, você tem autores com sorte, né? Que é o caso, por exemplo, do Cinema Novo, você tem Vidas Secas, do Graciliano, como também o São Bernardo. E Memórias, né? Do Cárcere. E Memórias do Cárcere. Claro. Você tem autores com sorte. Sim. Né? E digamos que você tem... Ao contrário, você tem outros autores aí complicados. Mas eu diria coitados. Que o Graciliano também é um autor que contou com a sorte de ver cinema. Porque em vários filmes aí, imagina, o Gato Falha, em vários dos textos do Graciliano, não existe nunca o que é superficial no cinema, mas existe uma coisa estrutural cinematográfica muito, muito habilmente desenvolvida pelo Graciliano. Isso a gente pode encontrar, por exemplo, em Vidas Secas, na construção do livro. São sequências cinematográficas descontínuas, vai e volta, e tem uma maneira de pontuar o texto extremamente hábil. Logo no começo do Vidas Secas, no primeiro capítulo, ele, né, os retirantes vinham fatigados, havia dias que caminhavam, etc. E aí ele pontua o final do primeiro parágrafo do livro, dizendo: no horizonte apontaram os juazeiros. Levante. É preciso que exista um cinema para que você tenha bons filmes e maus filmes. Se você não tiver uma cinematografia, você não vai ter maus filmes nem bons filmes, você não vai ter nada. Cláudio! Você acha que um filme, vamos dizer, do universo do Se Eu Fosse Você, é correto ele captar as leis, dentro das leis de incentivo? Você acha que um filme
ele bisa, vamos dizer assim, você me corrija se estiver errado, ele bisa o modelo hegemônico, ele precisa se beneficiar dessas leis de incentivo? É tudo muito inseguro, entende? Veja só, na época da Rio Filme eu chamava muita atenção para isso, entende? Existe uma série de filmes produzidos no cinema brasileiro que nunca necessitaram da Embrafilme, nunca necessitaram de recursos vindos do Ministério da Cultura, né? Como os filmes dos Trapalhões, os filmes da Xuxa, para citar 2 exemplos de filmes que eram e continuam alguns deles sendo sucessos de bilheteria, digamos, né? Que contavam com um público, uma parcela de público considerável quando chegavam aos cinemas. Eu sei que tem um bicho! Didi, tu não tá Por que esses filmes não foram feitos quando o Collor fechou a Embrafilme? Eles não precisavam da Embrafilme. O que faltou para que os chamados filmes de mercado, digamos, se produzissem, já que o mercado continuava aí? Entende? Quando se fecharam os mecanismos de apoio à produção autoral, essa que supostamente ninguém vai ver, ou um grupo de cinéfilos apenas vai ver, entende? Eu acho que a necessidade da existência de uma expressão cinematográfica própria permite também a existência de desvios dessa forma de expressão. Entende? É preciso que exista um cinema para que você tenha bons filmes e maus filmes. Se você não tiver uma cinematografia, você não vai ter maus filmes nem bons filmes, você não vai ter nada. Né? Agora, um mau filme, se a gente pode dizer assim, ou um filme de mercado, não existe sem a existência de uma expressão cultural cinematográfica. Né? Então, quando você tem uma expressão cultural cinematográfica, você pode se arrojar a fazer alguns modelos, algumas tentativas, algumas buscas de uma produção, digamos, que segue ou padrões comerciais instalados pela indústria cinematográfica mundial diretamente ou indiretamente. Quer dizer, o padrão da televisão pode servir como um modelo para você fazer filmes hoje que tentem um mercado. Um vai dar certo, outro não vai. Alguns vão funcionar, outros não vão, entende? A existência desses filmes, no entanto, ela vai ser possível na medida em que existirem os filmes que não seguem esse modelo e que propõem uma forma particular. A Concepção tem várias regras. Número 1. Morte ao ego. Ser uma nova personalidade a cada fucking dia. As memórias não ajudam o homem a resolver o problema da morte. Um filme como o que você lembrou aqui, Se Eu Fosse Você, evidentemente ele está ligado a uma estrutura de narração televisão, a um tema de televisão, a uma anedota tipo de televisão, entende? Agora, isso faz parte também de uma expressão cinematográfica nacional, entende? Isso faz parte de um conjunto da cinematografia. Uma cinematografia não se faz apenas com cinema autoral, é o que eu prefiro. Possivelmente eu vou ver todos os filmes autorais e pulo alguns. Uma pessoa pode ver todos os filmes que se dizem de mercado e pulam os filmes de expressão pessoal. Agora, uma cinematografia se faz de uma coisa e outra, entende? Uma produção de filme não é não é um inimigo do outro, entende? Você fazer um filme não é o inimigo já que o mercado do outro, tem variadas fatias de preferência. O mercado é variado e em alguns momentos você tem a possibilidade de, por uma questão qualquer, entende? Ter a possibilidade de que uma determinada produção inspirada por um comportamento de televisão, um comportamento da mídia de uma maneira geral, ou por uma imitação de um cinema estrangeiro, tenha uma aceitação. Claro que, do meu ponto de vista, entende? É uma produção suicida. Entende? Mesmo quando você dá certo, você está chamando a atenção para o filme lá de fora, para o modelo dominante, entende? E não está gerando um modelo
especial. Não está gerando um modelo dentro, próprio, não está puxando para dentro. Entende? Quando você está imitando a televisão que nós temos, entende? Não a televisão em si, mas a televisão que nós temos, quando você está imitando a televisão, você está fazendo um produto que se inspira no modelo de Hollywood. Como a televisão compõe novelas? Estúdio, contratos de exclusividade, é um modelo antigo, entende? Que legal! Não quer mais nada, não? Meus rins, meu fígado... Não, a gente não pensou em incluir isso no acordo, não. Mas nós podemos resolver isso em 2 segundos. Apesar de eu achar que o seu fígado já não tem mais muita utilidade. Tu é uma piada, eu! Que tal você encher essa tua cara e te botar um tapa na tua cara? É um modelo de produção industrial que não corresponde ao modelo atual, que faz hoje a indústria internacional. Quase que trabalha com protótipo, né? Como você quer comprar um computador, está prontinho? Não, você vai lá e você diz, eu quero com tal disco, com tanto de memória, com tais características, com tais programas e não sei o quê. Quer dizer, você tem uma estrutura e cada produto vai atender a um espectador, a um usuário, a uma pessoa individualizada, entende? Então, a ideia de que você tenha um produto, um modelo, entende? Uma forma de fazer cinema e que aquela forma se repita em filmes um atrás do outro, é uma cabeça velha, entende? Antigo, né? Antigo, muito antigo. Então, eu acho que repetir os modelos que estão dominantes na televisão, repetir os modelos que estão dominantes na produção hegemônica é empobrecedor da relação com o cinema. E quando isso dá certo, é apenas uma demonstração de como a grande mídia consegue controlar uma parte das pessoas para ir ao cinema. Mas isso não quer dizer que seja o público. Entende? Provavelmente existem várias pessoas que deixaram de ir ao cinema porque o cinema se transformou numa repetição de um modelo com o qual ele não se identifica. Agora, se a sua patroa é dessas organizadas e não se atrasa nunca, a sua, aí não peça aumento, peça logo as contas. Pronto, agora a coisa tá mais enrolada. Que enrolada o quê, menina? Eu já entendi tudinho. Tu é que é meio curta das ideias. Aí, enrolou de vez agora. Então peraí que eu vou ler de novo. Não tem que ler de novo nada. Isso aqui é toalha que tá tudo enroscada. Vai rasgar. Não faz comigo. Vai rasgar. Pelo amor de Deus. Eu sei que você participou, assim, acompanhou um pouco o processo do filme do Lavoura Arcaica com o Luiz Fernando e tal. Eu queria saber se é um costume seu acompanhar os processos dos filmes e como isso muda, assim, no que você vai escrever depois, no que você pensa sobre o filme, enfim. Mais do que um costume, é uma felicidade, porque eu gosto muito de acompanhar o processo de invenção. E quando você pode participar, eu consegui em alguns filmes, às vezes você lê a primeira versão, a segunda, a terceira, a quarta versão do roteiro e acompanha um pouco o processo de montagem do filme, é uma possibilidade de um diálogo mais intenso que você tem com, não só com aquele filme, mas com o processo de um modo geral, entende? Não digo processo mecânico, de chegar, sentar na ilha de edição ou na moviola antigamente, não, mas é de que modo uma ideia vai se construindo pouco a pouco na cabeça do realizador, entende? E aí as coisas que a gente conversa não é que me ajudem a escrever um texto sobre aquele filme, mas ajuda a continuar pensando no cinema. Você tem uma possibilidade de compreensão maior do processo de invenção cinematográfica, entende? Eu me lembro de uma vez ter visto uma exposição do Miró e tinha um canto de uma folha de jornal que ele tinha rasgado e feito um esboço de um quadro que ele queria fazer, e esse esboço estava colocado junto do quadro, entende? E o quadro tinha uma série de anotações, o esboço tinha uma série de anotações cifradas. Então, digamos, ver o filme é como examinar essa folha do Miró e poder ver o quadro também, entende? Você tem uma possibilidade de participar do processo criativo naquele momento, entende? E, na verdade, para mim, fazer crítica de cinema é exatamente participar do processo criativo do outro lado, entende? Do lado do espectador. Ele disse que a ilha não existe, que nós devíamos andar no sofrimento.
Eu fui atrás de você e escutei tudo. Mentira. Você e esse povo não presta. Não vale nada. Mas eu vou ficar vivo e você, rei. Vou criar meu gado no campo de capim verde. Isso é sonho, Manuel. A terra toda é seca, é ruim. Nunca pariu nada que prestasse. Para que fugir e se desgraçar na esperança? Vambora. Vamos trabalhar para ganhar a vida da gente. José Carlos Avelar, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema. Foi um grande prazer, de fato. E também aos nossos convidados, a Maria Clara, José Domingos e a Ilana. Até o nosso próximo Sala de Cinema, conta as histórias, personagens e estudiosos do cinema brasileiro. Até lá.